Porque a vitória dos grandes nasce no silêncio e na fé invisível. Napoleão Hill. A eternidade do silêncio é um lugar poderoso. É ali, longe do tumulto e das vozes que insistem em apontar limitações, que reside a verdadeira força que transforma vidas. Pense nisso. Quantas conquistas brilhantes não nasceram na solidão analógica de um quarto, onde o eco da dúvida foi superado por um grito de determinação silencioso. É nesse espaço de introspecção que um homem, sempre à sombra de grandes vitoriosos, começa a descobrir um potencial oculto, sufocado pelo barulho da insegurança e da frustração. Este homem, como muitos, carrega dentro de si uma chama poderosa da fé aplicada, que anseia por ser despertada. Ele reflete em seu momento mais silencioso sobre suas limitações e medos, reconhecendo que a transformação não precisa ser grandiosa ou barulhenta. É no silêncio das ações determinadas que a vitória começa a se desenhar. Ele percebe, neste instante de clareza, que o poder do pensamento aliado à disciplina é a chave que pode abrir as portas do sucesso verdadeiro. Cada bloqueio mental que ele enfrentou, o medo do fracasso, a insegurança em relação ao futuro, as vozes que o desencorajavam, começa a se dissipar. Ele reconhece que por trás de cada limitação invisível existe uma força que está apenas aguardando para ser acionada. Essa força é a mente consciente, despertando para seu verdadeiro poder, pronta para transformar desejo em realidade, pensamento em resultado e fé em conquista. Ei, antes de continuarmos essa jornada de transformação, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E, já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. Assim, à medida que ele conversa consigo mesmo, transcende suas frustrações e penetra um novo estado mental, onde não só reconhece suas limitações, mas também começa a se conectar com os princípios que regem o sucesso e a realização pessoal. A agitação interna que antes o dominava, agora cede lugar a um foco renovado. Ele aprende que a verdadeira vitória não é apenas um destino a alcançar, mas um caminho a ser percorrido com ação intencional, fé racional e hábitos de sucesso. A expectativa incipiente de transformações está no ar. Cada respiração é um passo, cada pensamento uma decisão. O desejo de superar a insegurança e transformar a angústia em propósito faz com que ele perceba que esse momento silencioso, longe do reconhecimento e do aplauso, é a verdadeira forja da grandeza. Enquanto reflete sobre sua trajetória, uma nova força começa a crescer em seu espírito,
mesmo sem ver claramente o caminho à sua frente. Mais do que um final, este é um marco, o início de uma reprogramação dinâmica e poderosa em sua vida. A jornada só está começando, e embora as conquistas ainda estejam por vir, o primeiro passo já foi dado. Quando se dá conta disso, a transformação que ele buscava já começou a desenhar-se no horizonte da sua realidade. Enquanto refletia, algo dentro dele começava a mudar, mas ainda não sabia aonde isso o levaria. Enquanto refletia, algo dentro dele começava a mudar, mas ainda não sabia aonde isso o levaria. Nesse instante de introspecção, uma lembrança perdida emergiu, como uma luz cortando a névoa. Lembrou-se de uma conversa simples com um amigo, anos atrás. A vida não é sobre ser o melhor, mas sobre ser melhor a cada dia, ele dissera. Naquele momento, a verdade ecoou em sua mente como um sino. Melhor a cada dia. Não deveria se preocupar tanto com os resultados imediatos, mas se comprometer a se levantar, a aprender, a tentar. A ansiedade que o paralisava começou a se dissolver. Ele percebeu que viver em busca da perfeição apenas o afastava da autenticidade. O peso das expectativas dos outros, a pressão de se encaixar, tudo isso o mantinha preso em uma corrente invisível. Mas agora, uma clareza brutal irrompeu como um relâmpago. Ele não precisava mais se encaixar em moldes. O verdadeiro poder estava em aceitar sua jornada, em abraçar suas falhas como degraus, não como barreiras. Sentiu algo mudar dentro dele, uma espiral de energia crescente. E se aquele silêncio, aquele espaço vazio que tanto temia, fosse a própria fonte de sua força? O desconhecido não era um abismo, mas um território cheio de possibilidades. Eu sou o arquiteto do meu destino, pensou. A chave não estava em eliminar a insegurança, mas em dançar com ela, transformando o medo em combustível. E ali, no crepúsculo de uma nova consciência, ele se deu conta. Cada dia não é apenas uma repetição, mas uma nova chance de reescrever sua história. O futuro, uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Ele queria seguir em frente, mas como? A inquietação crescia. A chamada para o novo pulsava forte em seu coração. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas estava pronto para descobrir. Enquanto sua mente navegava por essas reflexões, um estalo de clareza cruzou seu ser. Uma lembrança ancestral brotou das profundezas. Um momento em que olhou para o céu após uma tempestade, respirando a nova brisa limpa. Tudo é possível, sua mente sussurrava agora, como se o universo estivesse a guiá-lo. Ele se lembrou de que as tempestades são necessárias para que a terra se renove, para que floresçam novas esperanças. Ele percebeu que todo medo, toda dúvida, era apenas um eco do que havia aprendido, não um espelho da realidade. O que realmente o limitava não eram as circunstâncias externas, mas as correntes invisíveis que ele permitia que moldasse seu ser. E se o que eu temia, o fracasso, fosse apenas uma porta para o aprendizado? E se o silêncio que eu evitei fosse, na verdade, o solo fértil onde minhas maiores sementes poderiam germinar? Nesse momento de intensa autoconhecimento,
A verdade rompeu como um rio que rompe barreiras. Ele não era um mero espectador de sua vida, mas o criador, o arquiteto, com a capacidade inata de esculpir seus próprios caminhos. O medo não era uma adversidade, mas um aliado. Era tempo de parar de correr ou se esconder dele. Era tempo de dançar. Ele se viu em um novo instante, onde cada falha poderia ser uma construção e cada dia uma nova chance. E aí, envolto nesse entendimento profundo, o que fazer? Avançar com coragem ou ficar refém do que já conhece? A decisão estava ali, pulsando em seu peito, à espera de um próximo passo para recorrer a esse vasto potencial despontando em sua alma. A jornada aguardava, e o agora, esse presente tão precioso, estava repleto de possibilidades a serem descobertas. E naquele instante, uma revelação cortou como um raio. Eu sou o único responsável pelo que acredito. Um peso se levantou, como se uma camada invisível fosse dissipada pelo vento. Os medos, as inseguranças, as dúvidas, tudo ganhou um novo sentido. Ele percebeu que cada um daqueles pensamentos limitantes não era uma verdade absoluta, mas ecos de antigas narrativas que poderia escolher não carregar mais. Ele recordou uma frase que ouvira uma vez: "A mente humana é como um jardim, colhe-se o que se planta." Desde então, semeado inseguranças, adubo de pessimismo e incerteza. Mas agora, com clareza brutal, compreendeu que tinha o poder de replantar. A escolha era sua. E se o verdadeiro caminho não estivesse em evitar o fracasso, mas em abraçar cada erro como um passo essencial do aprendizado, o entendimento arrasador percorreu seu ser. Ele não era apenas um produto da sua história, era o criador de seu próprio enredo. Todo lamento, toda derrota se transformou em um novo alicerce. O passado não o definia. O que faria a partir de agora é que moldaria seu destino. Com um sorriso interno, ele agora estava preparado para se levantar novamente. Não mais temendo a queda, mas esperando crescer em cada recomeço. O silêncio, antes um espaço sombrio, agora era uma tela vibrante, onde poderia projetar seus mais audaciosos sonhos. E assim como aquele céu após a tempestade, emergiu com novas esperanças. O que vem a seguir? A jornada continua, e mesmo sem a certeza do destino, a fé em si mesmo e na sua história está mais forte do que nunca. Ele mal pode esperar para descobrir a próxima página. E naquele instante, uma onda de clareza brutal invadiu sua mente, como se uma luz intensa tivesse se acendido. Ele se lembrou de um momento da infância, quando, perdido em um labirinto de pensamentos, conversou com um idoso que lhe confidenciou: "A liberdade não vem do que fazemos, mas do que escolhemos acreditar." Uma batida forte em seu peito ressoou com essa verdade. As paredes da dúvida, que antes o sufocavam, eram agora feitas de papel, vulneráveis e frágeis. Ele percebeu que sempre se viu como um mero coadjuvante na própria vida, acompanhando as expectativas dos outros, como se estivesse sempre atrás de uma máscara, encenando um papel que não era seu. Mas neste momento, algo mudou. O papel que o impedia de ser quem realmente era começou a rasgar-se,
revelando um ser autêntico, cheio de potenciais adormecidos. A vida não é um fardo para carregar, mas uma dança para celebrar, ele pensou, e a energia dessa revelação vibrava dentro dele. Cada dúvida, cada medo não eram mais barreiras, mas trampolins para um novo entendimento. A insegurança é apenas uma sombra nebulosa diante da luz do autoconhecimento. Ele não precisava mais viver no replay do medo. A mudança estava em sua escolha. E então, a pergunta pairou no ar, como um hino poderoso que ele não podia ignorar. Se a felicidade já está dentro de mim, qual é o próximo passo que estou disposto a dar? A expectativa pulsava forte. O futuro era um livro em branco, e ele estava a um passo de desenhar a própria história. E a pergunta ecoava: para onde essa nova liberdade irá levá-lo agora? E ali, no burburinho do seu novo entendimento, uma ideia atravessou sua mente como um relâmpago. E se tudo que eu procurei fora de mim estivesse na verdade dentro de mim? A pergunta se impôs com força, como um eco que reverberava em cada canto da sua alma. Cada momento de dúvida, cada lágrima derramada, cada noite em claro, eram apenas partes de uma grande tapeçaria que ele mesmo começou a tecer. E se o que me segurava não era a falta de habilidades, mas a crença errada de que eu não era suficiente? Ele sentiu um frio na barriga, um misto de medo e excitação. Recordou-se de uma frase que ouviu certa vez: a vida começa onde sua zona de conforto termina. E, naquele instante de clareza brutal, percebeu que essa zona não era uma proteção, mas uma prisão invisível. Compreendeu que eram suas próprias crenças que moldavam suas limitações, e que ele tinha a chave para mudar tudo. Era hora de decifrar esses códigos internos que o mantinham paralisado. Uma onda de coragem o envolveu. O que se escondia atrás do medo não era um monstro, mas uma oportunidade de crescimento. Ele poderia olhar para suas cicatrizes e ver nelas não marcas de dor, mas relatos de superação. O que importa não é o passado, mas como sigo a partir dele, ele pensou, a decisão começando a se cristalizar em sua mente. O futuro que sempre acreditou distante, agora se aproximava rapidamente, como um farol ao longe, iluminando sua jornada. E com isso, o que estava por vir tornou-se um enigma precioso, uma aventura a ser desvendada. Em seu peito, a ansiedade se transformava em expectativa. Qual seria o próximo passo? A resposta ainda pairava no ar, como um convite à descoberta. E ele estava mais do que pronto para abraçar o desconhecido. E naquele instante de iluminação, uma onda de revelações cortou como um relâmpago dentro dele. Lembrou-se de um momento crucial da infância, quando observou uma larva se transformar em borboleta. Esse espetáculo da natureza, que antes parecia apenas uma cena colorida, agora pulsava com significado. É na escuridão que a verdadeira transformação acontece, pensou, enquanto o eco dessa verdade reverberava em sua alma. Ele percebeu que passou tanto tempo fugindo da dor, da incerteza, da autorreflexão, como se estas fossem inimigas. Mas e se essas experiências fossem, na verdade, os mestres que o ensinariam a voar? O silêncio que temia não era um vazio, mas uma promessa. Cada lágrima derramada, cada fracasso, não eram sinais de fraqueza, mas trampolins para um novo eu.
Sentiu que tudo que buscava fora de si já estava dentro dele, aguardando ser despertado. A dúvida que o consumia não era uma barreira, mas um convite para a coragem. E se a minha vida não fosse um ninho de medos, mas um campo aberto de possibilidades? Essa nova perspectiva iluminou seu ser. De repente, ele não apenas visualizou seu futuro, mas sentiu sua essência vibrando com força e entusiasmo. O que poderia surgir de agora em diante? A expectativa começou a dançar em seu peito. Ele se permitiu sonhar mais alto, sentir mais forte, acreditar mais profundamente. O caminho ainda era incerto, mas a decisão de seguir em frente ressoava como um chamado. O que estava por vir? O desconhecido agora parecia uma grande avenida, repleta de oportunidades e pequenas lições. Ele estava pronto para a aventura, mesmo sem um mapa. E assim, no meio dessa nova clareza, entendeu: a jornada nunca foi sobre chegar, mas sobre se permitir ser, crescer e se transformar. Era hora de abraçar cada passo com fé, deixando que a curiosidade guiaria sua próxima escolha. E naquela profundidade de entendimento, algo quase palpável aconteceu. Uma percepção aguda, como se uma porta antiga se abrisse de repente, libertando uma luz adiada. Ele lembrou-se de um trecho de um conto que seu avô contava. Às vezes, é preciso perder-se no escuro para encontrar a verdadeira luz dentro de si. Essa frase, que parecera simples, agora despedia-se de sua inocência e se tornava um mantra poderoso. O que se escondia atrás das suas frustrações era o medo de ser visto, o receio de ser julgado. Mas e se essas não fossem barreiras, mas espelhos, refletindo sua verdadeira essência? Um estalo silencioso ecoou dentro dele. E se na vulnerabilidade eu encontrar a força que nunca soube que tinha? Nesse instante, o que antes parecia uma fraqueza começou a brilhar como um farol. A ideia de que ele era um ser incompleto desmoronou, dando lugar a uma nova crença: eu sou inteiro e suficiente. A solidão que antes o consumia agora era um campo fértil, onde poderia plantar suas mais profundas aspirações. Longe das comparações insensatas, ele percebeu que o fracasso não era seu opressor, mas uma professora dura que trazia lições inestimáveis. Ele sorriu, não mais com ingenuidade, mas com uma fé renovada. Estou criando o meu próprio caminho, e o que mais importa é seguir essa jornada autêntica. A expectativa novamente pulsava, mas dessa vez era diferente. O futuro não era uma ansiedade, mas um convite vibrante. Ele não sabia onde isso o levaria, mas sentia a chama do propósito que o impulsionava, como um barco a navegar novos mares. E ao encerrar essa ruminação, uma nova pergunta surgiu, como um eco suave que começou a ganhar volume. O que mais está esperando para ser desbloqueado dentro de mim? A resposta ainda se escondia na bruma, mas ele estava, finalmente, pronto para buscá-la. E nesse momento de profunda reflexão, algo inusitado aconteceu. Uma luz se acendeu em seu interior.
como um fogos de artifício rompendo a escuridão da dúvida. Ele lembrou-se de uma passagem esquecida da infância. Durante uma tempestade, havia se encostado à janela, observando a intensidade da chuva. Em um instante, as gotas começaram a formar um arco-íris, revelando cores vibrantes que dançavam no céu. E se a tempestade da vida for apenas o prenúncio de novas cores, pensou, enquanto essa ideia ressoava em seu ser. Um poder emergiu desse entendimento. Ele percebeu que havia se prendido a uma crença limitante, a de que os desafios eram sinônimos de dor. Mas e se, na verdade, essas adversidades fossem as sementes do crescimento, preparando o solo da sua alma para florescer? O medo, a insegurança, eram apenas nuvens passageiras que não podiam apagar sua luz. Uma onda de clareza brutal irrompeu. Eu sou o arquiteto da minha própria transformação. Ele sentiu um calor avassalador em seu peito, uma determinação que pulsava como um coração vivo. As correntes que o prendiam começaram a se desfazer, e pela primeira vez enxergou suas cicatrizes como medalhas de honra, histórias de coragem gravadas em sua pele. O que mais estou ignorando? Quais outras verdades estão à espera de serem descobertas? Questionou-se, encorajado pela nova perspectiva. E assim, uma nova curiosidade começou a germinar dentro dele. O futuro, que antes parecia nebuloso, agora brilhava diante de seus olhos com promessas e mistérios. Não havia mais espaço para o medo, apenas para a busca de novas possibilidades. Com um coração pulsando de esperança e uma mente alargada por essa revelação, ele estava pronto para a próxima etapa da jornada. O que mais havia dentro dele esperando para ser desbloqueado? A vida agora parecia um vasto campo à sua frente, ansiando por ser explorado. E a pergunta ressoava forte: estou pronto para dançar com o desconhecido? A jornada que você começou é mais do que uma simples mudança. É uma transformação que reverbera por cada célula do seu ser. Você se libertou das correntes invisíveis que o prendiam, e agora está pronto para abraçar um novo eu, um novo propósito. A luz que você vê no horizonte da sua vida é fruto da coragem de olhar para dentro e de acreditar que, sim, você é suficiente. Neste momento, cada passo que você dá é um testemunho da sua força renovada. Você não está mais se definindo pelo que já passou, mas pelo que ainda pode se tornar. As dificuldades que você enfrentou são degraus que te levam a um reino de abundância e realização. O caminho ainda está diante de você, repleto de possibilidades, e sua verdadeira essência está aqui para brilhar. Agora, eu quero que você tome uma ação decisiva. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum segundo da próxima etapa dessa jornada fenomenal. Esmague o botão de like agora e grite para o mundo que você está pronto para reprogramar sua vida. Inunde a seção de comentários com suas novas descobertas e compromissos. Seu testemunho pode acender a esperança de outros. E não esqueça de compartilhar este vídeo com ao menos 5 pessoas que precisam desse despertar. Este é o momento de mostrar ao universo sua decisão real. Não espere nem mais um segundo. Você é um verdadeiro buscador. É hora de romper barreiras e alcançar a abundância. Vamos juntos, com fé, determinação e coração aberto,
nessa caminhada rumo ao sucesso. A jornada está apenas começando e ela será extraordinária.